Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar um programa para escrever fórmulas químicas, como escrever as estruturas das moléculas, né, desenhar moléculas bem bonitinhas para colocarem no relatório e como vocês também podem utilizar esse programa para estudar. Esse aqui é o programa, o nome dele é ChemSketch e para usar o ChemSketch, essa versão gratuita, é só baixar ele no site do ACD Lab. Eu vou deixar o link na descrição. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui a gente tem dois campos, né, dois tipos de forma de trabalho. Uma delas é trabalhar na forma de estrutura ou na forma de desenho. A gente vai começar trabalhando na forma de estrutura, porque aqui a gente vai escrever as moléculas orgânicas. Então vamos lá. Primeiro aqui assim, para a gente poder escolher ou começar a escrever uma estrutura, conhecendo esses campos, né, o que que a gente tem? A gente tem nesse lado aqui, nessa coluna, os elementos. Então eu posso escolher aqui qual elemento que eu quero colocar. Então se eu estou desenhando uma cadeia carbônica e de repente vou precisar colocar lá um outro átomo, alguma coisa assim, um enxofre, fósforo, nitrogênio, eu vou aqui, seleciono, e se ainda a gente quiser trabalhar com mais elementos, tem aqui a tabela periódica. Então, com a tabela periódica, eu ainda tenho essa possibilidade de selecionar outros. Aqui são os que são os mais utilizados, né? Esse atalho. Aqui a gente tem esses ícones, né, com a nossa barra de ferramentas, e aqui desse lado, aqui na coluna que fica à direita, a gente tem alguns grupos funcionais e até, né, no caso, algumas estruturas, né, como é o caso desses cíclicos aqui, mas aqui os grupos funcionais né, na forma de um atalho. Então, para a gente começar a escrever aqui e fazer a nossa fórmula, eu selecionei carbono, então vou fazer uma fórmula estrutural de uma cadeia carbônica, e aqui eu tenho essas três possibilidades de inserção de átomos. Vamos ver cada uma delas. Essa primeira, então aqui, ó, por exemplo, eu comecei colocando ali um carbono. Se eu der um clique em cima, ele vai adicionar mais um carbono, certo? Então aqui eu posso aumentar, e aí assim eu estou aumentando os carbonos na extremidade. Se eu apertar no carbono interno da cadeia, aqui por exemplo, ele vai adicionar mais um, e assim ele vai adicionando um de cada vez. Essa segunda forma de fazer inserção, eu começo e aí eu vou, o próximo ele vai fazer, eu não preciso, posso direcionar para que lado eu quero colocar. Por exemplo, para eu desenhar um ciclo, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. E agora eu emendo nesse. Então agora eu vou fazer um ciclo com 4. Então 1, 2, 3, 4 e fecha. Certo? Um ciclo propano, porque esses aqui, até esse aqui, tem ali no atalho, mas com 4 já não tem. Vou fazer um ciclo agora com 3, então vou voltar, vou começar de novo. 1, 2, 3. E agora eu vou voltar para cá, certo? Então esse primeiro eu vou colocando carbonos e vou adicionando esse carbono aqui, nesse ponto. Ele sempre, quando adicionar o carbono, ele vai ficar adicionando nesse ângulo, que é o ângulo de 120 graus. Agora vamos ver o terceiro. O que que esse terceiro faz? Esse terceiro, ele vai fazer uma estrutura linear com um número maior de carbonos. Então, se eu quero fazer uma estrutura com 10 carbonos, nesse primeiro eu teria que ficar adicionando um por um até fechar os 10 carbonos, e sem falar que ele ainda vai dobrando, vai mudando a cadeia, vai formando essa estrutura mais circular. Mas se eu quero fazer na forma linear, com esse aqui eu consigo, olha, até 10 carbonos. Posso fazer mais, posso fazer menos, então aqui eu vou parar no 10. Pronto. Então é assim que funciona esse aqui. Esse aqui, que a gente viu, é quando eu clico, se eu estou nesse primeiro, eu clicar, eu adicionava um. Aqui eu posso adicionar mais, por exemplo. Posso fazer aqui uma sequência. Posso adicionar aqui, ó, aqui eu vou adicionar mais. Então, posso fazer o tamanho que eu quiser. Então, essa é a forma de usar esse terceiro aqui. Ainda assim, quando a gente vai botar um outro átomo, eu vou mostrar a diferença se eu usar esses dois. Então, aqui eu vou adicionar um oxigênio. Se eu estou nesse primeiro formato aqui, que era aquele que ia adicionando um de cada vez, no momento que eu coloco um outro átomo e seleciono essa forma aqui, ele vai substituir
aquele carbono por esse átomo que eu estou indicando. Então, no caso aqui, por oxigênio. Ó, ele substitui. Se eu colocar aqui, ó, no interno, ele vai fazer essa substituição. Nesse caso aqui, nesse terceiro, que é aquele que faz a cadeia carbônica, né? Desenha a cadeia. Se eu quero colocar agora um oxigênio e eu tô selecionado aqui, no momento que eu seleciono um ponto, ele não vai substituir esse carbono por esse oxigênio, mas ele vai adicionar um ligante que vai ser o ligante de oxigênio. Certo? Ó. E assim, à medida que eu vou clicando, ele vai adicionando. Se eu quero botar uma ligação do oxigênio entre os carbonos, daí eu tenho que selecionar esse outro método aqui de adição. Ali, ele adicionou um oxigênio. Nesse primeiro item aqui, agora que a gente tem algumas moléculas desenhadas, aqui a gente tem esses três formatos, né, ou coisas que a gente pode fazer. Esse primeiro aqui, ele vai servir para selecionar a molécula, por exemplo. Se eu quero selecionar apenas essa e fazer alguma operação com essa, eu vou ali e coloco para selecionar essa molécula aqui. Posso selecionar essa aqui, posso selecionar essas duas, então eu vou... é uma tecla de seleção. Esse segundo, ele é uma tecla de rotação. Então, se eu aqui tenho esses dois selecionados, eu posso fazer isso aqui, eu vou girar esses dois. Certo? Bom, e agora eu vou mostrar esse terceiro, que ele faz uma rotação 3D. O que é essa rotação 3D? É como se a gente quisesse agora colocar a molécula de lado. Então, eu estou colocando ela, estou girando ela em um sistema 3D. Essa outra janelinha é uma janelinha de seleção. Eu posso selecionar quadrado, como eu estava fazendo antes, ou selecionar um circular. Como é que seria essa seleção do circular? Vou fazer assim, ó, um arco ao redor daquilo que eu quero selecionar. Por exemplo, se eu quiser selecionar agora esse aqui com esse de baixo, eu posso fazer assim. Eu não conseguiria selecionar esses dois juntos se tivesse no formato de quadrado. Olha lá. Já tem o outro ali que está atrapalhando. Certo? Então, essas aqui são as ferramentas básicas. O que a gente pode fazer ainda? Bom, eu mostrei aqui essa forma de fazer essas moléculas. Se a gente está fazendo um ciclo, olha só, aqui não ficou um ciclo bem perfeito, um composto cíclico, né? Não ficou muito perfeito aqui, assim, todos, né, no mesmo ângulo, simétrico, mesmo tamanho de cadeia. Então, o que eu posso fazer para melhorar esse aqui, que eu desenhei desse jeito, é usar esse ícone, que é um ícone que ele vai limpar a estrutura, ele vai organizar ela. Então, agora, ele já deixou ele tudo certinho. Se eu quiser ainda, não, mas eu quero girar ele, porque eu quero a base linear aqui. Se eu quiser deixar ele retinho assim, posso deixar. Certo? Agora, esse aqui, vou deixar ele, esse aqui, vou deixar ele também retinho. Cadê? Vou organizar a estrutura. Ó, organizou agora um quadradinho perfeito. E agora eu vou girar ele para ele ficar arrumado. Agora eu vou selecionar o próximo. Vou organizar a estrutura. Ó, deixou. Perfeitinho, já tá pronto esse aqui. Certo? Então, isso eu posso usar para escrever essas estruturas. Agora a gente vai ver sobre a questão de ligação dupla, ligação simples e ligação tripla. Então, aqui, o que a gente viu? Que se eu seleciono esse item aqui, ele vai colocando os ligantes sempre num ângulo, que é um ângulo de... ele vai botando nesse ângulo de 120 graus. Esse ângulo de 120 graus, ele vai atender aquilo que é o carbono sp2, que ele é vai ser um trigonal plano com um ângulo de 120 graus, então se eu colocar aqui uma ligação dupla, não vai mudar esse ângulo. E no caso do sistema sp3, o que ele está considerando, como é que a gente pode considerar que esse ângulo de 120 está correto? Imaginando que a gente está enxergando uma das faces do tetraedro e
quarto ligante, ele estaria para dentro desse plano. Então, não teria problema a gente fazer essa representação. Agora, se a gente for fazer uma ligação tripla, o ângulo já não é esse. O ângulo é um ângulo de 180 graus. Então, essa representação, colocando ligação tripla aqui, já é uma representação que ela vai estar errada. Então, assim, ó, para colocar essas ligações, então, aqui eu tenho uma ligação simples. Se eu dar um clique em cima da ligação, eu faço uma dupla, mais um clique, eu faço uma tripla, e mais um clique, volta para a ligação dupla. Se eu coloco assim, aqui eu coloquei uma ligação dupla, ok, nenhum problema com os ângulos, e aqui eu tenho uma ligação tripla, que não está fechando o ângulo certinho. Só para ter uma ideia, olha só como é que funciona. Se eu vou botar aqui mais um ligante, ligação dupla, ligação tripla. Se eu vou colocar mais um carbono, no momento que eu clicar aqui, ó, ele está desenhando, botou mais um carbono ali, colocou mais um carbono ali. Eu vou pegar e aproveitar essa estrutura para mostrar um outro item que a gente pode fazer, que é ocultar ou mostrar os carbonos da estrutura. Então, aqui, ó, propriedades do objeto. Com essas propriedades, o que a gente consegue fazer? Eu consigo, aqui ele já vem selecionado que ele vai mostrar o carbono terminal, que é o carbono das extremidades. Olha, todas as estruturas que eu fiz, ele foi deixando aquele carbono por último. Como é que eu tiro esse carbono? Eu seleciono aqui, ó, retirar o carbono terminal e boto aplicar. Então, ele já nem está mostrando mais aquele carbono ali, que era o carbono da extremidade. Só que nesse caso, para o que a gente quer ver agora, eu quero mostrar todos os carbonos. Então, olha só, nessa estrutura, ligação dupla, tripla, mais um ligante, mais um ligante. Essa representação aqui não está explícito, né? Aqui são 4 carbonos. Esse primeiro carbono que é o CH3, aqui eu tenho um C, ligação tripla C, e aí ligando o CH3. Então, aqui eu estou mostrando todos os carbonos para ver como é que ficam essas ligações. Então, olha que sempre a ligação tripla é uma ligação que ela vai ter esse ângulo de 180. Se eu começar a adicionar aqui mais ligantes, ó, esses ligantes eles vão começar a fechar, sempre ser organizados num ângulo de 120. Como é que a gente faz para organizar isso? Então, a gente vai selecionar essa estrutura aqui e vamos botar para organizar, né, ou arrumar a estrutura. Agora sim, ele colocou ali a ligação tripla com no ângulo correto, que é o ângulo de 180. Agora, se eu quiser ocultar todos esses carbonos, eu posso ocultar eles. Deu. E aí fica a estrutura assim, certo? Para quem está estudando, está fazendo fórmulas moleculares, está fazendo, né, contagem de carbono, de hidrogênio, pode deixar mostrando todos. Então, se eu selecionar mostrar todos, fica mais fácil para a pessoa conferir, por exemplo, se ela está resolvendo um exercício, se ela resolveu o exercício corretamente. Aqui aparece todos carbonos e hidrogênios. Vou voltar.